Bom dia, professor. Meu nome é Jefferson, sou estudante de Direito, cotista da UFBA e também residente universitário. E eu vou fazer algumas perguntas que dizem respeito mais diretamente às questões estudantis, né, dos estudantes e também dos bolsistas e residentes, mas não só. Então eu vou começar falando sobre a política de cotas. Com relação à política de cotas, o que o senhor considera que precisa melhorar para que ações dessa natureza atendam de fato aos seus verdadeiros propósitos? Que mecanismo de aprimoramento, monitoramento e avaliação o senhor proporia para que essa política se torne cada vez mais eficaz em nossa universidade? Olha, bom dia, Jefferson, né? Prazer estar conversando com você aqui sobre a nossa universidade, em especial conversando com os estudantes, né? Os estudantes, eu me considero sempre como um eterno estudante. A política de cotas na Universidade Federal da Bahia, talvez toda a história da Universidade Federal da Bahia tenha sido a coisa mais importante que essa universidade implantou, até porque a nossa universidade, embora não tenha sido a pioneira, né, a forma como implantou a política de cotas, né, ela foi um modelo que serviu inclusive para a lei nacional que ampara hoje todas as instituições públicas federais no que diz respeito às cotas. O que revela por si só que a nossa universidade é uma universidade inovadora, uma universidade que consegue criar mecanismos que contribuem inclusive para a transformação social do país como um todo, é exemplo dessa política de cotas. Nós estamos completando 10 anos, né, agora em 2014, 10 anos da política de cotas, e nós estamos fazendo uma avaliação através de recursos da própria universidade sobre o impacto da política de cotas na nossa universidade. Isso vai ser apresentado ao Conselho Universitário ainda esse ano, no sentido de ampliar a discussão sobre a política de cotas e buscar novos itinerários para esse fortalecimento da nossa política de cotas ou a política de ações afirmativas, no sentido de incluir ainda mais os sujeitos, né, abrigados por essas cotas na nossa universidade. Eu acho que nesses últimos 10 anos a gente avançou bastante nesse processo e há ainda muito que se fazer para que as ações afirmativas na nossa universidade sejam efetivamente as ações afirmativas como nós desejamos. Uma das coisas que eu pretendo estimular é que os alunos que ingressem na nossa universidade pela política de cotas, eles tenham uma possibilidade especial, por exemplo, de ir para os nossos programas internacionais. Então, uma das coisas que nós vamos estimular dentro da universidade é a internacionalização dos nossos alunos cotistas, ou seja, vamos criar um programa especial através do nosso Fundo Social de Apoio Estudante, para que os alunos que ingressaram através das políticas de cotas tenham um certo acesso diferenciado para o processo de internacionalização. Ou seja, queremos ampliar os alunos que entraram pelas cotas para os nossos programas internacionais. Acho que esse é um programa que vai interessar muito a nossa comunidade estudantil, cotista, e que nós gostaríamos de incentivar. O senhor, inclusive, adiantou uma das perguntas que eu faria, que justamente relacionadas ao intercâmbio aos estudantes carentes dentro da UFBA, né, que não tem oportunidade de ter acesso a esses programas internacionais. Então, ainda tratando sobre a política de assistência estudantil, nós temos uma série de problemas, né, o senhor há de convir, que ainda muito precisa ser feito para poder melhorar a assistência estudantil que é dada a todos os estudantes da UFBA e em especial aos estudantes que mais precisam, né? Então, por exemplo, a gente tem o RU, um dos mais caros do Brasil, e mesmo a gente estando numa cidade com um dos piores índices per capita do Brasil, né? Sendo que a UFBA paga pelo financiamento. O que a UFBA paga pelo financiamento da comida acaba se mostrando caro diante da comida, da qualidade da refeição servida aos estudantes. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter escutado bastante reclamação dos estudantes por conta dos objetos que são encontrados na alimentação, né, e do fato dos estudantes passarem mal com a refeição do restaurante universitário.
Então eu gostaria de saber se o senhor já tem alguma proposta, se o senhor pretende melhorar a comida, a refeição do RU, e o que o senhor acha sobre o preço da alimentação. Você acha que o RU deveria ser de graça ou no limite a gente pode melhorar a qualidade da comida e abaixar o preço? Veja bem, esse é uma pergunta importante que eu tenho muita familiaridade com ela, né? Até porque durante a minha graduação, né, como morador da residência universitária, eu estive o tempo inteiro almoçando e jantando no restaurante universitário. E a gente sabe, quem almoça no restaurante universitário todos os dias, né, sabe que aquela comida feita de forma industrial, em grande escala, né, uma panela de feijão feita para uma família de 6, 7 pessoas é uma coisa, uma panela de feijão feita para milhares de pessoas é completamente diferente, né? Então a gente sabe que termina ao longo dos dias, a pessoa vai enjoando até do cheiro, do sabor da refeição. O que eu queria dizer com relação ao preço, né, é que nós ampliamos durante essa gestão atual da professora Dória e do professor Luiz Rogério significativamente as bolsas de alimentação, ou seja, o número de alunos que não pagam para almoçar no restaurante. Segundo, que todos os outros pagam o mesmo valor. Não há discriminação entre os alunos no que diz respeito à diferença do valor. Com relação ao preço, né, que a universidade paga, né, é um preço praticado através de uma licitação pública, né? É muito difícil nós interferirmos nesse processo, uma vez que a lei estabelece que para a gente contratar esse tipo de serviço, a gente tem que fazer uma licitação, e a licitação, né, na hora da concorrência entre as empresas, é estabelecido o valor da refeição que a universidade tem que pagar. Então, se a universidade paga e a empresa ganhou a licitação R$12, a universidade tem que pagar R$12 por refeição que é servida. E aí é que entra a questão do controle da qualidade. Qual é a nossa expectativa? A nossa expectativa é fortalecer a Proreitoria de Assistência Estudantil, né, e ações afirmativas, no sentido de que a Proreitoria tenha mais capacidade de fiscalizar o processo de confecção da refeição, o processo de produção da refeição e também da distribuição da refeição para os alunos, com apoio da Escola de Nutrição. Hoje, lá no RU, a gente já tem a Escola de Nutrição, que dá esse apoio à administração da universidade no que diz respeito à qualidade dos alimentos, etc. Mas o que a gente percebe é que não é suficiente ainda. A gente precisa avançar nesse processo de fiscalização. Esse feedback dos alunos é muito importante e nós vamos, com certeza, avançar nesse processo no próximo reitorado. Certo. E no que tange ao transporte no BusUFBA, quais são as propostas no sentido de ampliar o número de veículos de rotas? E com relação à segurança no âmbito desses veículos, o senhor considera que todo membro da comunidade acadêmica pode utilizar tal veículo ou deve permanecer como está, com previsão de exclusividade para estudantes? Olha, essa questão dos veículos e do BusUFBA, né, que foi uma inovação da nossa universidade, né, e atendendo uma demanda do movimento estudantil, ou seja, os estudantes há muitos anos gostariam de ter um serviço dessa natureza e tivemos a felicidade na nossa gestão de implementar. Já está em curso uma nova licitação para ampliar o número de veículos, para ter o ônibus grande, inclusive, etc. Agora a gente sabe que não vai ser só com o aumento do número de veículos que a gente vai resolver o problema, vamos dizer assim, dos atrasos, etc. Porque a cidade é toda engarrafada, a cidade tem muito carro e a gente não pode também achar que só botando veículo a mais a gente vai resolver a questão de chegar atrasado na aula ou providências em paralelo estão sendo tomadas, como por exemplo, construção do restaurante universitário em São Lázaro. Já foi feita a licitação, já foi contratada a empresa, está sendo dada a ordem de serviço. Por que é que não saiu antes? Porque a direção da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas dificultou o processo de seleção da área para instalação do ponto de distribuição do restaurante universitário. Mas conseguimos superar esse processo e já vai ser iniciada a construção. A construção do restaurante universitário do Canela, do ponto de distribuição do restaurante universitário do Canela, ali do lado do PAC.
já foi dada a ordem de serviço, a empresa já vai começar a obra. Com isso, os alunos, tanto de São Lázaro como os alunos do Canela, vão ter uma outra possibilidade de fazer as refeições e vai descongestionar, vamos dizer assim, melhorar o fluxo de pessoas para o Busuf na hora do almoço e também na hora da janta. Outra coisa que é importante, é que está presente no nosso plano de gestão, é que nós vamos incentivar a que as matrizes curriculares dos cursos de graduação da universidade sejam revisadas, sejam revisitadas, sejam atualizadas. Por quê? Porque é preciso que a gente faça essa reorganização curricular de modo que o aluno não tenha matérias ou disciplinas a todo momento num campus e no outro. Se nós tivéssemos as matérias de forma mais organizadas, do ponto de vista pedagógico, tendo como princípio também essa questão da mobilidade, já que é um problema, a gente podia minimizar esse problema, essa demanda, né, que só é crescente com relação a essa questão do Busuf. Então tem várias coisas que é preciso fazer, né? Não é só aumentar a quantidade de ônibus, é também finalizar esse processo de construção dos pontos de distribuição, é também revisitar essas matrizes curriculares para tornar a vida estudantil mais, vamos dizer assim, mais organizada e não ter que o aluno a todo momento ter que se deslocar de um campus para outro para fazer isso. Uma das coisas que nós vamos fazer, que já é uma demanda e a Faculdade de Educação está em acordo com o Conselho Universitário, é construir o prédio da Faculdade de Educação lá em Ondina. Por quê? Porque é lá onde estão principalmente as licenciaturas. Isso já vai facilitar também essa questão da mobilidade. Então tem uma série de pontos que vai para além da questão de aumentar o número de ônibus na nossa universidade, aumentar o nosso Busuf, nosso querido Busuf. Certo. Bom, e com relação à creche da UFBA, professor, sabe-se que ela não atende ao conjunto da comunidade acadêmica que necessita desse tipo de serviço, porque sua estrutura é pequena, as vagas são escassas e o serviço não atende às demandas do corpo docente e técnico-administrativo. Qual a sua opinião sobre isso? O senhor tem proposta no sentido de ampliar a estrutura, o número de vagas e tipo de beneficiárias? Ou o senhor considera que a universidade não pode resolver essa questão? Olha, essa questão da creche, inclusive, há um programa nacional de creches no Brasil, né? Eu, durante o processo de implantação da Universidade Federal do Oeste da Bahia, visitei alguns municípios da região Oeste e visitei, inclusive, creches muito bem organizadas, com o financiamento do governo federal, porque é uma política nacional para essa questão das creches. Mais uma vez, eu volto a falar sobre essa questão da organização da nossa universidade, que tem reflexo sobre a vida dos estudantes e também dos servidores e dos docentes. A nossa creche realmente é uma creche pequena e que ela precisa ser repensada. Por que repensada? Por exemplo, agora mesmo nós estamos com movimento de greve dos nossos servidores técnico-administrativos por melhores salários, melhores condições de trabalho, uma greve justa e que deve ser apoiada por todos e todas, e que a creche está com dificuldade de funcionamento por conta da greve. Mas estamos em aula, os alunos continuam tendo aula. Então, onde os alunos deixam suas crianças nesses momentos? É preciso que pensarmos sobre a estrutura da creche e o seu funcionamento, né, de uma forma geral, e não só nessa questão de ampliar o número de vagas. Eu também penso e tenho recebido manifestações, inclusive de alunos que gostariam de ter o acolhimento para os seus filhos em creche, mas que moram distante da nossa universidade. E que para eles é melhor que se ele tivesse um auxílio creche, para ele deixar o filho dele ou a filha numa creche próximo da sua residência, que uma pessoa da família, uma pessoa conhecida vá lá buscá-lo na creche, dê um atendimento, do que ele se deslocar com a criança dentro de um ônibus, né, do seu bairro mais distante para a nossa creche aqui no Canela, e depois também, depois da aula, novamente pegue a criança dentro novamente de um coletivo e retorne para o seu ambiente familiar. Quer dizer, essa é uma questão que a gente também tem que passar por uma discussão. Muitas vezes, o apoio, o auxílio creche para uma pessoa, um estudante ou um servidor dessa natureza, surte um efeito melhor para a família, para o núcleo familiar, do que simplesmente você aumentar o número de vagas na creche e essa pessoa trazer a família para cá. Então, vou sim discutir essa questão da creche com as pessoas que fazem a creche,
com a comunidade estudantil, a comunidade dos servidores técnicos administrativos e dos docentes, buscando uma solução integrada para a creche, não só uma solução com simplesmente o aumento de vagas. Certo, a gente está o tempo todo aqui falando sobre inclusão, né, de pessoas carentes da universidade, mas às vezes esquece de pessoas que têm necessidades especiais, né? Então, o que é que o senhor pensa sobre a acessibilidade na UFBA? Olha, quais são suas propostas? Jefferson, a acessibilidade na UFBA, nós precisamos ter uma atenção muito especial, né? Eu, durante essa minha trajetória acadêmica, tive a possibilidade e o prazer de estudar, né, tanto especialmente na pós-graduação, né, e até mesmo no pós-doutorado na Universidade Americana, mas também na USP, né, tive a possibilidade de ver muitas coisas que podem ser feitas para melhorar a acessibilidade. Desde a acessibilidade física, né, ou seja, retirando os obstáculos físicos, mas também aquela acessibilidade às pessoas com deficiência visual, né? Nós fizemos agora um programa de distribuição de tablets para portadores de necessidades especiais para esse tipo de ferramenta, mas nós temos pessoas com dificuldade auditiva, que é preciso a gente estabelecer itinerários para incluir essas pessoas. Há pessoas com mais dificuldade na visão e, portanto, não encontram salas de aula ou não encontram espaços coletivos para participar da universidade. Nós temos prédios antigos, né, prédios históricos, por exemplo, o prédio na Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus, um prédio histórico tombado pelo patrimônio histórico. Então, todas as intervenções têm que ser pensadas dentro de uma outra lógica, né? Então, esse é um assunto que está na ordem do dia da nossa universidade, que tem a ver também com o USUFA, que tem a ver com acesso às escadarias. Enfim, a gente precisa de um grande plano de acessibilidade na nossa universidade, que pense em todas as variáveis, as nossas residências mais antigas, que são casas que não eram casarões, que não foram feitos para ser residências estudantis e que a gente fez adaptações. É preciso repensar também esses espaços, como eles vão dialogar com essas novas necessidades. Enfim, há um grande desafio pela frente nesse item da acessibilidade da nossa universidade, e com a experiência que nós já temos acumulado, a gente quer realmente enfrentar isso de frente para tornar essa universidade mais acolhedora para todos. Certo. Professor, atualmente o curso de idioma do Profeci, que os estudantes bolsistas PIBIC são obrigados a fazer, é vinculado à bolsa de pesquisa desses estudantes. Então, se o estudante perde 2 vezes no curso, automaticamente desligado da pesquisa. Nós sabemos que na UFBA a parca bolsa de pesquisa muitas vezes é uma necessidade para que o aluno se mantenha na universidade. Então, o que o reitor pode e fará diante dessa situação? Olha, uma das coisas que nós fizemos na administração é que nós saímos de em torno de 120 bolsas de PIBIC, financiado pela nossa universidade, que a universidade dá um número de bolsas, o CNPq dá uma contrapartida e a FAPESB, para 825 bolsas financiadas pela própria universidade. Saindo de 120 para 825. E aí, quanto mais a gente dá, mais o CNPq e a FAPESB tem que dar em contrapartida. A prova disso é que no último edital do PIBIC, 100% da demanda qualificada foi atendida. Ou seja, nenhum professor que mandou projeto de bolsa PIBIC para o seu aluno e que foi qualificado, ou seja, que o projeto teve mérito, ficou sem bolsa. Todos foram atendidos, porque um esforço institucional, esforço da nossa universidade, no sentido de financiar a iniciação científica na nossa universidade. Eu penso, Jefferson, que o aluno, né, que está recebendo esse financiamento, e que também nós tiramos também recursos do orçamento da universidade para o curso de idiomas, né? E o aluno tem o direito de escolher qual é o idioma que ele quer fazer, não é imposto a ele que faça tal e tal e tal idioma, que ele também tem que ter um compromisso com esse investimento que a universidade está fazendo nele, né? Esse investimento que a universidade está fazendo, tanto na bolsa, né, de iniciação científica, que nós estamos alocando recursos de custeio da universidade, tanto no recurso que estamos colocando nas aulas do curso de idiomas.
né, nas aulas para pagar os instrutores, nas aulas para os equipamentos, nas aulas para todo o custeio relativo àquele processo, que não é barato. Mais de 2 milhões a universidade investiu ano passado para manter os cursos de idiomas em pleno funcionamento para a sua comunidade. Há de ter uma contrapartida. E uma contrapartida que foi exigida pela nossa universidade, aprovada nos conselhos, era que o aluno tivesse a presença e a dedicação ao curso para lograr a aprovação, né? Então, eu penso que é preciso que o nosso alunado também estabeleça esse tipo de compromisso e de relacionamento com os recursos que estão sendo disponibilizados para a nossa universidade. Não que eu seja contra a discussão, a rediscussão sobre esses critérios. Claro, isso não é fixo, a gente sempre vai poder discutir, né? Talvez 2 reprovações está tendo problema, vamos botar mais uma, né? Mas esse compromisso institucional do nosso alunado com os recursos que estamos disponibilizando, tanto nas bolsas, como os recursos que estamos financiando, os cursos gratuitos de línguas, coisa que nunca se teve na universidade. Diga-se de passagem que um grande sonho meu, como um aluno carente como você, que veio para a universidade, era ter a possibilidade de estudar no exterior. Muitos eu sei que lá da Geociências, do meu instituto, aprenderam a língua, entraram na iniciação científica e estão no exterior, pessoas carentes, né? Porque a nossa universidade possibilitou. Então, o que eu defendo é que todos nós devemos estar comprometidos com o bom uso do recurso público que aplicamos nas nossas ações institucionais. Porque na medida que a gente tira do recurso e aplica nas bolsas de iniciação científica ou no programa de línguas, nós estamos retirando esse dinheiro de um outro lugar, né? Ou da segurança, ou das viagens de campo, ou do pagamento de água, de luz, de telefone, do custeio da universidade. Então, há necessidade, efetivamente, de que estabelecemos esse compromisso. Se 2 vezes não é suficiente, talvez colocasse mais uma vez. Mas eu volto a dizer que é importante esse compromisso do nosso alunado com o programa que está sendo financiado com recurso do Tesouro, com recurso da própria universidade. Certo. Professor, ainda falando sobre assistência estudantil, o senhor mesmo disse que teve acesso à residência na pós-graduação na USP. A gente sabe que a UFBA, ao contrário de outras universidades, não possui uma assistência estudantil para o estudante carente que ingressa na pós-graduação. O senhor pensa na questão, tem alguma proposta? Veja bem, Jefferson, nós vamos construir, né, fruto também da mobilização do movimento estudantil, nós conseguimos, junto ao Ministério da Educação, 18 milhões de reais para construir uma nova residência aqui no Vale do Canela, né, na Rua Conde Filho, ali próximo da Faculdade de Direito, né? Então, fizemos a licitação, já tem uma empresa contratada, está na fase de emissão da ordem de serviço para iniciar a obra, né? Coisa também que me deixa cheio de satisfação por ter conseguido, né, junto ao Ministério da Educação, esse recurso para essa nova residência. Então, vamos discutir isso nessa nova residência ou em outras residências que a gente vai construir durante o nosso mandato, ou que a gente vai colocar na pauta. Por exemplo, vamos colocar na pauta do Conselho Universitário, na pauta da universidade, construir a residência em São Lázaro. Por que não foi construída a residência em São Lázaro? Porque a direção da Faculdade de Filosofia, imediatamente depois tomou posse, abriu um processo para não deixar construir a residência universitária no campus São Lázaro. Por quê? Qual foi o argumento? Que São Lázaro era perigoso porque estava do lado do Calabar, os alunos iam se envolver, professora Joaquim, acredite se quiser, com as drogas, com o crime que está lá em São Lázaro. E o camarada hoje é candidato a reitor da universidade. Então, o que eu quero dizer é que nós vamos colocar na pauta novamente essa questão da residência em São Lázaro, dentro do campus universitário, porque acreditamos que precisamos de mais residência. E se tiver oportunidade, eu que morei em residência universitária dentro do campus, melhor ainda. Então, talvez aí, na residência São Lázaro, possamos criar um módulozinho ao lado, um módulo específico para a pós-graduação. A professora Eliane tem falado sobre isso, inclusive alunos carentes, estrangeiros, que vêm fazer pós-graduação na nossa universidade, em particular na área de artes, que é uma área que tem cursos de pós-graduação assim, com muita efervescência, e que muitas vezes retornam para os seus países, em especial países pobres da América Latina, que vêm em busca de maior conhecimento na nossa universidade, no nosso país, e não conseguem se manter porque ficam aguardando a bolsa de mestrado ou a bolsa de doutorado e não conseguem suportar, aguardar sem o apoio. Então,
Então também nós vamos fazer um programa de inclusão dos alunos da pós-graduação, aproveitando a oportunidade para falar, inclusão dos alunos da pós-graduação na assistência estudantil da nossa universidade, para não ficar restrito só ao aluno da graduação. Nós vamos incluir também os alunos da pós-graduação no nosso programa de apoio ao estudante. Certo. Agora, com relação aos cursos de extensão, o que o candidato pensa sobre a cobrança que comumente é realizada pelos departamentos para a realização desses cursos, com a utilização do espaço e recursos públicos, que geralmente impossibilita que a grande maioria dos estudantes possam acessá-lo, né? E o senhor acha que esses cursos devem ser totalmente de graça ou pensa na possibilidade de implementar uma cota para os estudantes carentes? No que tange também aos cursos de especialização, né, que são oferecidos pelas fundações privadas, o candidato pensa em alguma política afirmativa que deveria ser implementada para garantir acesso aos estudantes? Essa questão dos cursos de especialização e de extensão, a gente precisa fomentar, né, a produção de cursos dessa natureza, né? A reitoria da universidade tem que, a todo momento, fomentar a articulação entre a universidade e a sociedade, né? O que eu penso é que se o Ministério da Saúde, ou mesmo a CETREL, né, instituição pública e outra instituição privada, deseja que a universidade faça um curso de capacitação para seus profissionais, ou faça um curso de capacitação, por exemplo, o Ministério da Saúde, para agentes de saúde, e a CETREL, por exemplo, para agentes de meio ambiente, esses órgãos devem contribuir com a universidade para que esses cursos sejam oferecidos. E aí é onde está a oportunidade de nós, já que vamos receber a contribuição financeira desses órgãos para a formação de pessoas, de recursos humanos, para a interação entre essas pessoas e o saber que está na universidade, aí está a oportunidade de nós criarmos vagas, ou reserva de vagas, para os estudantes de graduação e estudantes de pós-graduação, ou seja, o graduado e o pós-graduado. E nesse caso, está aí a oportunidade também de inserir os nossos servidores técnicos administrativos nesse processo. Nós vamos fazer um programa e ser muito sensível a essa questão do técnico. O técnico administrativo da universidade, ele precisa ter mais oportunidade, precisa ter mais possibilidade. Nós hoje já é possível o técnico, o servidor técnico administrativo da universidade, desenvolver um projeto de pesquisa financiado pela própria universidade, desenvolver um projeto de extensão, coordenar um projeto de extensão financiado pela própria universidade, ou seja, ele receber. Mas nós vamos ampliar mais ainda, nós vamos permitir que o servidor técnico administrativo possa receber, inclusive, bolsa da nossa universidade. A exemplo que recebe o professor para coordenar o projeto, ele recebe uma bolsa da universidade para coordenar o projeto de pesquisa. Vamos fazer isso também com os servidores técnicos administrativos. E vamos possibilitar também, queria dizer, que o estudante apresente um projeto de extensão dele, ele coordenar coletivamente, junto com outros estudantes, junto com o professor, mas que a responsabilidade pela coordenação do projeto seja do estudante. Por exemplo, vocês podiam fazer um projeto lá na residência sobre o perfil social, né, e acadêmico dos estudantes da residência R5, da Frederico Pérez, coordenado pelos próprios estudantes da residência. Escolhe-se lá um grupo, enfim, organiza-se de forma coletiva e como que vai ser o desenvolvimento do projeto, e a universidade financia o projeto, né, coordenado pelos próprios estudantes. Eu disse aqui há pouco, eu estudei na residência e os recursos financeiros que eram repassados para a conta da universidade, da residência, eram administrados pelos próprios residentes e nós prestávamos conta para nós mesmos, né? Eram recursos financeiros. Então o estudante precisa dessa autonomia, dessa possibilidade de já iniciar durante o curso de graduação com financiamento da universidade, essa possibilidade de gestão, de ser um gestor institucional já durante o exercício da sua graduação. Certo. Professor, agora nós temos bastantes cursos noturnos, né, com a expansão universitária, mas ocorrem problemas na faculdade, e quando a gente observa que em outras universidades, como a USP, os professores são obrigados a dar aula nos 2 turnos existentes, obviamente que dentro da carga horária contratual, por se entender que as turmas devem ser tratadas de maneira isonômica, tanto no que diz respeito à qualidade do ensino, quanto na oferta de opções de disciplina, nós percebemos que na UF há uma carência de disciplinas no turno noturno.
disciplinas optativas e mesmo as disciplinas obrigatórias. O que o reitor pensa, o que o candidato a reitor pensa a respeito e se compromete a fazer caso seja eleito? Esse assunto, Jefferson, também está relacionado com a revisão ou a revisitação dos itinerários acadêmicos dos nossos cursos de graduação, né? Nós, após a implantação do Reúne, agora que temos o Reúne já de alguma forma já mais avançado, mais consolidado, né? E trabalhei muito nesse processo durante os últimos anos, ou seja, na consolidação do Reúne na UFBA, agora temos que discutir outras coisas, né? E uma das coisas que é importante discutir são esses itinerários acadêmicos. Será se nós não podemos, nos nossos cursos de graduação, já que a LDB já permite que 20% da carga horária seja feita em na modalidade à distância? Será se a gente não pode discutir isso? Que não seja 20%, mas que seja 10%, que sejam algumas disciplinas que possam ser compartilhadas no ambiente web, no ambiente à distância, por um número maior de estudantes, tirando o aluno da sala de aula naquela reflexão, né, direta com o professor e partir para novos itinerários. Eu acho que essa discussão que a gente precisa fazer dentro da universidade. Porque eu sei que os alunos estão preparados para esse momento. Os alunos de hoje não é o mesmo aluno da minha época. O aluno quer a tecnologia e a educação à distância é uma realidade nacional, que a UFBA ainda está muito atrasada. É preciso trazer esses novos itinerários para discussão dentro da universidade. E é nessa perspectiva que a gente vai trabalhar também para resolver esse problema. Não existe uma solução única. Nós temos que buscar discutir a parte acadêmica da universidade de forma integrada, inclusive com essas questões sobre ofertas de componentes curriculares diurno e noturno. Certo. Bom, sabe-se que muitas vezes até mesmo os professores mais progressistas nas ideias estabelecem uma relação hierárquica, vertical, portanto autoritária para com os estudantes e funcionários. O que o candidato irá fazer para que se repense, se mude a forma como essas relações humanas se estabelecem dentro da universidade, sendo que o professor acaba tendo mais poder, né, e para poder, de alguma forma, agredir o direito de um estudante ou de um funcionário. Então, a pergunta é, quais seriam os mecanismos concretos pensados pelo candidato para a garantia da proteção do lado mais frágil diante da ineficácia dos mecanismos já existentes? Olha, eu acho que esse tipo de relacionamento interpessoal a gente deve trabalhar de forma estratégica. Eu não acredito que só a força da lei e das regras consigam vencer esse tipo de problema, né? Nós vamos trabalhar na perspectiva de criar espaços coletivos de ampliação do diálogo. Mas não da ampliação do diálogo de fazer com que as pessoas se reúnam para debater esse tema especificamente. Não, né? Ampliar espaços coletivos em que as pessoas se encontrem, por exemplo, para falar sobre poesia, para falar sobre música, para falar sobre arte, para falar sobre dança, para falar sobre lazer, para falar sobre o meio ambiente. E na medida que a gente trabalha nessa perspectiva, e daí a importância, e daí trazendo a nossa vice-reitora, a professora Eliane Benício, da área das artes, né, de fazer uma grande mobilização institucional, no sentido de que nós possamos estreitar nossos laços de relacionamento entre estudantes, servidores técnico-administrativos e docentes, através de estratégias pelo caminho das artes, da cultura, do meio ambiente, enfim, grandes discussões e que nos aproximem. E daí, por trás, tem uma estratégia para melhorar essa forma de nos comportarmos e nos relacionarmos uns com os outros. Eu não acredito em decretos e leis e normas escritas que dê conta dessas relações humanas. Essas relações humanas, elas passam por um outro itinerário de construção coletiva que não vai só funcionar se só nos basearmos naquilo que está estabelecido nos regulamentos. Certo. Bom, na UFBA há um centro de estudos pioneiro nas questões étnico-raciais no Brasil, que é o CEAL. O CEAL foi fundado em 1959
mas ele passa por um momento difícil de desvalorização de sua importância dentro da UFBA, né? E nós sabemos que a Bahia é um dos locais onde as pesquisas sobre essas relações étnico-raciais poderiam mais dar contribuições para as ciências humanas brasileiras e até mundial. No entanto, vemos outros institutos país afora protagonizarem as pesquisas sobre essas questões diante dos poucos avanços a que conseguimos chegar, sobretudo por falta de apoio a esse centro de estudo. O candidato pensa sobre a importância desses estudos, sobre a necessidade de o CEAL tornar-se um instituto e, portanto, ter mais autonomia para atuar de maneira mais efetiva na academia e na sociedade brasileira, em especial na Bahia, sendo que já há uma proposta de construção de um instituto, né, tornar o centro de estudo um instituto, para que ele tenha mais autonomia universitária. Olha, nós temos alguns projetos de criação de novas unidades na nossa universidade, né? O compromisso que estamos assumindo com a universidade é de discutir todos eles, todos os projetos de criação de novas unidades que estão na pauta de debate da universidade, eles serão discutidos, né, buscando a viabilidade, estudar a viabilidade de sua implementação. Não há dúvida de que não só o projeto do CEAL, mas também o projeto do NEIM, né, de criação do Instituto de Gênero e Diversidade, né, como também do Instituto de Computação, como do Instituto de Energia e Ambiente, como do Instituto de Educação Física, Esporte e Lazer, são projetos importantes para a nossa universidade. Todos eles vão ser alvo de minuciosa avaliação e estudos para ver a viabilidade da sua implementação. Esse é um compromisso que eu gostaria de estabelecer com todos esses projetos que estão aí, né, porque são importantes e liderados por pessoas importantes da nossa universidade. Certo. Um dos motivos pelos quais o CEAL é tão importante para a universidade, justamente por ele buscar discutir a opressão que recai sobre a minoria negra, né? Então, a minha pergunta é se o candidato pretende trabalhar sobre essas questões, o racismo, o machismo, a homofobia que incidem sobre essas minorias dentro da UFBA, e se acha importante a transversalização, ou seja, o tratamento dessas questões em todas as dimensões da universidade. Se sim, o que fará para que isso de fato aconteça, caso seja eleito? Olha, primeiro a gente tem que colocar esse tema na ordem do dia, né, na pauta, né? É a primeira ação que eu acho que um dirigente institucional tem que trazer. Como é que bota isso na pauta? Convidando pessoas que militam nesses campos, né, que estão à frente dessas batalhas, desses campos de batalha, para fazer parte da administração da universidade. Primeira coisa, né? Convidar dirigentes que estão militando nesses campos para fazer parte da administração. Aí essas pessoas trazem já para dentro da administração de forma direta, né, os conceitos, os projetos, os programas, sem precisar de muita reunião, de muita discussão. Você traz as pessoas para fazer parte da gestão e essas pessoas vão colocar na pauta, né? Eu acho que esse é o papel do reitor, sabe? Nós falamos aqui um pouco sobre essas possibilidades, e eu venho dizendo sempre nas oportunidades que eu tenho sobre a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil. Vamos procurar dentro da universidade, né, pessoas comprometidas que vivenciaram essa prática, vivenciaram esse itinerário da construção das ações afirmativas, da assistência estudantil, né, como morador de residência, como comensal do restaurante universitário, para participar desse processo da Pró-Reitoria, né? Assim como, né, na Pró-Reitoria de Planejamento, na Pró-Reitoria de Pesquisa e na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né, ou na Pró-Reitoria de Extensão em particular, a gente pode trazer pessoas que militam nesses campos, né, do gênero, da diversidade, do movimento negro, para estar inserido nos processos da gestão, e ao estar inserido nos processos da gestão, vai colocar na pauta os temas, vai colocar na ordem do dia os debates que estão sendo travados.
como estratégia e como forma de fazer com que essas coisas aconteçam, eu penso e farei dessa forma, né? Trazendo as pessoas para dentro da administração. Certo. Essa foi minha última pergunta, professor. Eu agradeço a entrevista e as pessoas aqui presentes, os telespectadores. Eu passo a palavra ao senhor para que o senhor teça as suas últimas considerações. 5 minutos. Para falar sobre as últimas considerações, eu queria primeiro agradecer o Espaço Expogel por ter me convidado para fazer essa entrevista, dizer que tenho muito carinho por as pessoas que fazem o Espaço Expogel, porque sou lá das Geociências e esse espaço, esse conjunto de pessoas nasceram lá do nosso querido Instituto de Geociências, ao qual eu tenho também um carinho muito especial. Dizer que tenho a esperança de que no dia 20 e 21 a comunidade universitária vai votar em Luiz Rogério e Eliane Benício e que nós, a partir de agosto desse ano, vamos iniciar uma gestão nova, uma gestão mais alegre, uma gestão mais comunicativa, uma gestão em que o reitor circula mais na universidade, em que o reitor enxerga mais as pessoas como pessoas que podem juntas se aglutinar em torno da proposta que está sendo apresentada para fazer uma nova universidade. Tenho a esperança de que faremos sim o Fundo Social de Apoio ao Estudante da Universidade, construindo um grande fundo para dar conta dessas novas demandas estudantis, para internacionalizar ainda mais os nossos alunos cotistas que entraram na universidade, para tornar a nossa universidade mais vibrante e ativa nos projetos de extensão, derrubando esses muros invisíveis que estão entre a nossa universidade e as nossas comunidades circunvizinhas, a exemplo do Calabá, do Alto das Pombas, aí já iniciando pelo projeto Vizinhanças, que a pesquisa seja mais valorizada na nossa universidade, com mais financiamento, né, e mais internacionalização, com mais assistência estudantil, com mais interiorização e mais apoio aos pesquisadores. Nós vamos certamente construir uma universidade diferente daqui para frente, depois da implantação do REUNE. Nós vamos concluir essas obras que estão em andamento, vamos fazer mais, construir o nosso complexo esportivo educacional, dando integração ao Ondina, São Lázaro e a parte baixa de Ondina, né? Terminar as residências universitárias, concluir as obras do restaurante universitário, enfim, tem muita coisa para ser feita na universidade e eu acho que eu estou muito contente, muito satisfeito de estar nesse momento discutindo a universidade e tenho certeza que a gente vai ganhar. Obrigado. Eu gostaria, nesse momento, como vice-presidente em exercício do Espaço Cultural Expogel, a nossa presidente Lícia Regina da Silva Ferreira está com outras ocupações e pediu-me para agradecer de forma bastante efusiva, primeiramente aos entrevistadores que aceitaram o nosso convite de trabalhar aqui gratuitamente, Jefferson Micasso, estudante de Direito, e Salete Maria, professora da Faculdade de Filosofia da UFBA. E agradecer bastante também os candidatos Luiz Rogério e Nelson Preto. Aliás, não é bem nem agradecer a eles, porque em campanha qualquer candidato inteligente aceitaria um convite para dar uma entrevista, já que através da entrevista você coloca com mais tranquilidade, com mais profundidade os seus propósitos. Na verdade, o Expogel dirige-se a eles para parabenizá-los, porque nós sabemos que aceitar submeter-se a uma entrevista no Espaço Cultural Expogel é, antes de tudo, um ato de coragem, uma decisão que exige coragem política. Informamos aos nossos telespectadores que os outros 2 candidatos não estão presentes pelos seguintes motivos. O candidato Disseu não se interessou minimamente, aliás, tratou o nosso convite com completo descaso. O candidato João Salles respondeu muito cordialmente, mas não pôde aceitar, alegando falta de espaço na agenda, muito embora a gente tenha oferecido 27 alternativas, 9 pela manhã,
9 pela tarde, 9 pela noite, de, me parece, 1 a 8 de maio, portanto pegando aí sábado, domingo. Mas o João apresentou um outro motivo, que ele exigia que as normas a serem utilizadas nessa entrevista deveriam ser combinadas por representação dele, do candidato, e representação do Espogel. Como nós não tínhamos tempo para fazer essas discussões de normas, até porque entendemos que uma entrevista não demanda norma, a não ser estabelecimento de tempo médio de perguntas e respostas, já que todo mundo sabe que se chama entrevista é apenas pergunta, resposta, pergunta, resposta. Não há muito que normatizar nesse caso, né? E pedimos e avisamos, né, anunciamos aos telespectadores do YouTube que o objetivo do Espogel, ao convidar os 4 candidatos para fazer essa entrevista, foram 2. Talvez o mais importante tenha sido produzir peças que possam contribuir para a preservação da memória da UFBA. Segundo, dar aos candidatos a oportunidade de colocar com mais tranquilidade do que é possível no debate as suas opiniões e o seu programa. E terceiro, que também para nós é muito importante, é fornecer aos eleitores a oportunidade de fazer um melhor juízo a respeito dos candidatos e selecionar com mais consciência em quem depositar o seu voto. Agradecemos também às cinegrafistas Ana Angélica Lacerda Leite e Taná Lacerda Cordeiro pelo apoio dado na parte de filmagem, e devo dizer que elas trabalharam sem nenhuma remuneração. Obrigada e até logo.